Olá, tudo bem com você? Hoje vamos falar novamente de saúde suplementar, planos de saúde e de uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal, a chamada ADI 7265. A ADI 7265 é uma decisão que ainda gera muitas dúvidas e interpretações apressadas. Por isso, a ideia aqui é explicar com calma, de forma técnica, mas acessível, o que foi decidido, por que foi decidido e quais são os impactos práticos para o setor. Primeiro, é importante entender rapidamente o que é uma ADI. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI, é um instrumento por meio do qual o Supremo Tribunal Federal analisa se uma lei está ou não de acordo com a Constituição. Diferentemente de um processo comum, ela não discute um caso individual, mas a validade da norma em abstrato para todo o país. Isso significa que a decisão do Supremo em uma ADI tem um peso institucional muito grande. Ela vai orientar como o sistema jurídico como um todo deve observar a legislação e os demais tribunais. Além disso, também a administração pública. No caso, a ADI 7265, o Supremo analisou as alterações feitas na Lei dos Planos de Saúde, especialmente após a edição da Lei 14.454, lá em 2022, que teria ampliado as hipóteses de cobertura dos procedimentos fora do rol da ANS. Para entender essa discussão, é importante a gente olhar o contexto do setor de saúde suplementar. O debate sobre o rol da ANS, ele surge em um cenário de intensa judicialização da saúde, em que as decisões judiciais passaram muitas vezes a afastar critérios técnicos e regulatórios construídos justamente para garantir segurança assistencial e previsibilidade, equilíbrio do sistema. A saúde suplementar funciona como base em um modelo coletivo, mutualista. Então, quando esse modelo passa a operar predominantemente por exceções judiciais, sem critérios claros, o risco ele não é apenas jurídico, ele é sistêmico. Esse contexto ele foi expressamente considerado pelo Supremo. No voto que conduziu o julgamento, há uma preocupação clara da preservação da racionalidade do sistema, com respeito às instâncias técnicas e com a necessidade de critérios objetivos para a concessão de tratamentos fora do rol. Mas tá, o que o STF decidiu então? O Supremo ele não proibiu a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS. O que ele fez foi dar uma interpretação conforme a Constituição. Então, estabeleceu parâmetros claros para que essa cobertura ela seja considerada obrigatória. A decisão, ela deixou claro que a cobertura fora do rol, ela não é automática. Ela só pode ser imposta para as operadoras quando todos os requisitos definidos pelo tribunal estiverem presentes. Entre esses requisitos, a gente vai ter a prescrição por um profissional habilitado, a inexistência de uma alternativa terapêutica já prevista no rol, a comprovação da eficácia e segurança do tratamento com base em evidência científica qualificada e a existência de registro na Anvisa. A lógica adotada pelo Supremo Tribunal Federal, ela é bastante objetiva. O direito à saúde ele precisa ser concretizado com responsabilidade técnica. O judiciário ele não deve substituir de forma automática a análise regulatória especializada que é realizada por órgãos como a ANS. Outro ponto relevante do julgamento é a orientação de que, ao analisar pedidos dessa natureza, o judiciário ele deve considerar o histórico regulatório, dialogar com as instâncias técnicas e evitar decisões genéricas, desconectadas da realidade do sistema de saúde suplementar. E isso nos leva a um aspecto que é fundamental. As instâncias inferiores devem observar esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de uma decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, então tem um peso institucional. Decisões que ignoram esses parâmetros tendem a se tornar mais frágeis do ponto de vista jurídico, inclusive nulas. Existe ainda um ponto que merece atenção. O Supremo ele não detalhou, até o momento, a modulação dos efeitos dessa decisão. Ou seja, como ela impacta processos em curso ou situações já consolidadas. Esse é um tema, então, que ainda vai gerar esclarecimentos futuros. Complexo, né? E é justamente por isso que, para as operadoras de saúde, esse é um momento muito importante de análise e de gerenciamento jurídico. Decisões como essa proferida na ADI 7265 exigem uma atuação técnica mais estruturada,
com pareceres bem fundamentados, negativas claras e criteriosas capazes de contribuir com a análise judicial e também de ampliar a compreensão do próprio consumidor. O beneficiário, nesse contexto, ele precisa entender que os contratos de plano de saúde são regidos por limites legais, regulatórios e técnicos, e que esses limites eles existem justamente para garantir equilíbrio, segurança assistencial e sustentabilidade do sistema como um todo. Informação qualificada não retira direitos, ela fortalece decisões mais responsáveis e coerentes. Ficou alguma dúvida? Conta pra gente nos comentários e escreva sobre o que você gostaria de saber a respeito de plano de saúde e da saúde suplementar.